Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu marido chegou em casa aquele dia todo animado, me contando que um amigo nosso tinha convidado para uma pescaria no final de semana. O que você acha? Será que eu vou? Respondi que não sabia, que ele que tinha que decidir. Na verdade, não era a primeira vez que o Sérgio chamava o Hugo para uma pescaria, já que ele ia direto. Só que meu marido sempre tirava o corpo fora. Mesmo quando não tinha nada para fazer, ele inventava um pretexto e não ia. Não tinha o costume de passar final de semana todo fora de casa, longe de mim. Aliás, ele não tinha nem material para pesca. Se bem que nesse ponto não tinha problema, né? O Sérgio vivia dizendo que arranjava para ele, emprestaria. Enfim, vendo que ele estava animado, acabei incentivando meu marido a ir. Seria bom ele se divertir um pouco, fazer alguma coisa diferente. Só pedi que ele tomasse cuidado, né? Com o rio represa, a gente sabe que não dá para brincar. Principalmente porque o pessoal do Sérgio costumava beber durante as pescarias. O Sérgio também era casado e a Camila, sua esposa, também era amiga nossa. Volta e meia, combinávamos um programa em casal. Em resumo, o Hugo acabou indo pescar com eles. Foram na sexta-feira à noite, logo depois do serviço. A pescaria seria numa represa no norte do Paraná. O detalhe foi que a Camila me ligou no sábado à tarde para a gente conversar. E entre uma coisa e outra, ela me convidou. Luana, estava aqui pensando, e se você viesse dormir aqui em casa hoje? Nossos maridos estão pescando mesmo, assim a gente não fica sozinha, né? Uma faz companhia para outra. Olha, achei aquela uma excelente ideia. Eu já tinha passado a sexta-feira sozinho. E olha, é tão ruim, né? E a gente vai dormir cedo e sente falta, né? Do marido. Em resumo, no fim a gente acabou combinando que eu ia para lá. Ela falou que poderíamos preparar alguma coisa gostosa, né? Para o jantar. Ou então até pedir uma pizza. Adorei a ideia. E antes que começasse a escurecer, chamei um carro de aplicativo e fui lá para a casa dela. O Hugo e o Sérgio eram colegas de trabalho. Já se conheciam há mais de 5 anos. Eu e a Camila nos conhecíamos há pouco tempo, uns 8 meses, mas sempre nos demos super bem. Para mim, ela sempre foi uma pessoa assim muito bacana. Ríamos muito quando estávamos juntos. E é claro que, com certeza, não seria diferente naquele dia. O detalhe foi que quando cheguei, ela já me recebeu com uma taça de vinho na mão. Eu, inclusive, notei que ela já estava até meio alta, rindo à toa. Você percebe, né? A fala assim, até meio enrolada, já devia estar bebendo há algum tempo. Assim que entrei, ela já veio me contar. Então, Luana, o que você acha da gente dar uma saída? Uma saída? Mas a gente não ia ficar aqui? Pedir uma pizza? Pois é, mas é que uns amigos me ligaram e me chamaram para ir num churrasco. Aí eu já esquematizei pra gente junto. O que você acha? Não sei, Camila. Ué, o que tem de mais? Vai ser bom. Não sei. Vai que o Hugo não goste, né? Aliás, o Sérgio pode não gostar também. E como que eles vão ficar sabendo, amiga? Só se a gente contar, né? Eu, pelo menos, não vou falar nada. E aí? Vamos? Olha, eu sinceramente não achei uma boa ideia. Até porque o lugar não ficava muito perto. Sem contar que ela já estava, como eu já falei, meio tontinha. Até tentei fazê-la mudar de ideia. Disse que era melhor a gente ficar ali na casa dela mesmo. Mas, sabe quando a pessoa está decidida? Juro, pensei até em voltar para casa. Até para não ficar prendendo. Até porque ela estava com muita vontade de ir, né? Já que ela queria. Mas quem disse que ela queria me deixar ir sozinha?
Não queria me deixar ir embora. Queria que eu fosse com ela ao tal churrasco. Juro, fui meio contra a vontade. Não queria ir. Até porque não conheci ninguém do pessoal, né? Mas no fim, ela acabou me convencendo. Pensei que íamos chamar um carro de aplicativo, mas ela falou que tinha combinado com não sei quem de passar ali para buscar gente. Era um cara, pelo visto, devia ser amigo dela. Só que assim que entramos no carro, de saída, comecei a observar o jeito dela com ele. Não sei. Senti que tinha alguma coisa muito estranha. Sabe aquela intimidade, assim, meio fora do normal? Fui no banco de trás. E ele, em vez de ir comigo, foi na frente. Os dois foram conversando o trajeto todo. Não sei. Ela ficava tocando no braço dele. E, pro meu espanto, às vezes até encostava na perna dele, assim, com a mão. Convenhamos, né? Convenhamos. Uma mulher casada, eu, pelo menos, acho que não tem muito a ver. Em todo caso, nem o fato de ela estar meio alta era desculpa para aquela atitude. Olha, eu não vou negar, viu? Fiquei meio de cara. E também preocupada. Até bateu um certo arrependimento. Quer saber? Devia ter ficado bem tranquilo em casa mesmo, em vez de ter aceitado aquele convite. Não sei explicar, mas algo aqui dentro de mim me dizia que talvez eu até me arrependesse. Para me distrair, peguei o celular e fiquei relendo as mensagens que tinha trocado com meu marido na sexta-feira. Lá onde ele estava, não devia ter torre de celular, porque não tinha mandado nada. E as que eu mandei também não tinham sido entregues. Ou então, sei lá, né? Ele devia ter esquecido de levar o carregador. Senti um aperto, assim, olhando para a foto dele. Não sei, bateu uma saudade. Desde que nos casamos, nunca tínhamos passado um final de semana longe. Enfim, chegamos ao lugar onde estava rolando o tal do churrasco. E olha, pensei que teria um monte de gente, mas se tivesse 5 ou 6 pessoas era muito. E detalhe, que me assustou. Mas me assustou mesmo. Apenas homens. Não tinha mulher nenhuma. Olha, eu achei aquilo tão esquisito. No caminho, a gente tinha parado numa distribuidora para comprar bebidas. Mas eu já tinha colocado na cabeça que não ia beber. Assim que chegamos, notei que os caras que estavam ali ficaram de olho para cima da gente. Bom, até aí nenhuma novidade, né? Normal. O amigo da Camila nos apresentou a todo mundo ali. Deu para notar que a maioria já estava meio tonta também. Inclusive, o cara que estava cuidando da churrasqueira. A certa altura, eu me aproximei da Camila e falei: ué, Camila, cadê todo mundo? Só tem a gente de mulher? Ela só fez uma cara assim e mexeu o ombro, dando a entender que não sabia. E depois pediu que eu relaxasse e aproveitasse a festa. Logo nos ofereceram bebida e começaram a puxar conversa, inclusive comigo. Olha, era mais do que evidente o interesse no olhar de cada um. Pelo que eu pude perceber, aquele cara, amigo da Camila, o que tinha ido nos buscar, era o mais entusiasmado. Mas, felizmente, pro lado dela. Acho que não preciso nem dizer o quanto que eu me senti deslocado ali, naquele churrasco. Principalmente com aqueles caras ali, né? Em volta da gente o tempo todo. Meu Deus, são nós duas de mulher. Olha, se arrependimento matasse. Eu era uma mulher casada. Não devia ter aceitado o convite da minha amiga. Devia era ter ido embora para casa, quando ele inventou aquela história de churrasco. Olha, me arrependi mesmo.
De repente, um daqueles homens começou a puxar conversa assim de um modo mais incisivo comigo. Começou a fazer perguntas, até que teve uma hora que ele se aproximou e chegou a encostar em mim. Ele se aproximava e eu dava um passo para trás. Estava me sentindo tão mal, tentando me afastar. Foi então que, de repente, eu dei falta da Camila, dela e daquele amigo dela. Quer dizer, sabia que eles tinham ido lá dentro guardar as bebidas. Só que já deviam ter voltado, né? Perguntei para aquele cara que estava ali puxando assunto comigo, onde que era o banheiro. Ele me falou assim, me indicou que era só entrar pela porta da cozinha e virar à direita. Pedi licença, falei que já voltava e entrei. E olha, assim que bati os pés ali naquela cozinha, não sei como não tive um ataque. Tudo que eu temia e já estava imaginando, parece que estava acontecendo. Lá de fora, a gente não escutava nada por causa da música e da conversa. Só que, quando entrei naquela cozinha, comecei a ouvir barulhos lá dentro. E olha, sabe aquele tipo de ruído que você já imagina o que está acontecendo? Eu pensei comigo, meu Deus, não é possível. Não é possível. Será que a Camila está... Olha, se fosse o que eu estava pensando, e só podia. Ela tinha perdido o juízo. Mais uma vez me arrependi em pensamento. No impulso, fui entrando, seguindo aqueles ruídos assim que começaram a ficar mais nítidos e percebi que vinha de um quarto. Inclusive a porta não estava totalmente fechada, estava entreaberta. E quando eu me aproximei, tentando enxergar alguma coisa por aquela fresta, quase tive um ataque do coração. Vi a Camila na cama, com aquele seu amigo, os dois completamente pelados. Será que eu preciso dizer o que eles estavam aprontando? Olha, eu jamais imaginei que ela pudesse ser capaz de fazer aquilo. E pior, me arrastar com ela para aquele lugar. Pior é que eu devia ter feito algum barulho, porque os dois de repente pararam de transar e se viraram na direção da porta. Naturalmente que me viram ali pelaquela fresta. Agora, o mais esquisito, quem disse que se abalaram? Logo voltaram a fazer o que estavam fazendo, como se estivessem sozinhos ali na casa. Meu Deus do céu. Cheguei a pensar que talvez eu estivesse tendo um pesadelo. Como que ela podia ser capaz de fazer aquilo com o marido? Aliás, se estava com a intenção de trair o coitado, por que tinha me arrastado junto, meu Deus? Olha, eu nunca fiquei tão assustada. Ela devia ter me dado uma desculpa, pedido que não fosse a sua casa, dito que precisou sair, e aí poderia ficar numa boa com o cara. Quando aquele cara foi buscar a gente, assim que entramos no carro, eu já notei, de saída, eu senti que tinha uma coisa esquisita, porque ela ficava tocando no ombro dele e até na perna o tempo todo. Senti uma intimidade entre eles que não tinha nada de normal. E agora, ali estava a explicação. Olha, eu fiquei tão desorientada. Sabe quando você não sabe nem o que fazer? Perdi completamente o controle de tudo. Acabei indo até o banheiro, peguei o celular
e chamei um carro de aplicativo até minha casa. Não tinha mais condição de ficar naquele lugar. Não depois do que eu tinha visto. Sem contar aqueles caras lá fora, né? Todo mundo me rodeando, babando em cima de mim. Como se... Olha, eu só saí daquele banheiro quando o carro de aplicativo se aproximou. Passei por aqueles homens, não disse uma única palavra. Simplesmente fui tomando o rumo do portão. Um deles chegou a perguntar onde que eu estava indo, mas eu nem respondi. Por sorte, assim que saí na rua, o carro já estava virando a esquina. Olha, eu fiquei de cara com a minha amiga. Quer dizer, minha amiga. Não a conhecia do jeito que eu pensei que conhecesse. Não imaginava que ela fosse aquele tipo de pessoa. Sabe o que eu fiquei me perguntando? Será que ela aprontava sempre que o marido ia pescar? Só podia, né? Depois, ela me mandou uma mensagem querendo saber onde que eu estava. Eu falei que estava em casa, né? Só que não toquei no assunto a respeito da cena que eu tinha visto. Ela na cama com aquele cara, de todo modo. Ela viu que eu presenciei. Até porque... Olha, minha cabeça ficou fervilhando de um jeito. Passei o resto daquele final de semana atarantada, me perguntando se devia ou não devia contar para o meu marido o que tinha acontecido. Eu imaginava que ele teria uma reação bem esquisita. Que ia ficar bravo, principalmente quando eu contasse que tinha ido a um churrasco sem ele. Ainda mais porque só tinha homem, embora eu não soubesse, né? Mas com certeza ele ia brigar comigo. Só que, depois de pensar muito, achei melhor contar tudo, não esconder nada. Assim que ele chegou, veio pro meu lado, todo carinhoso, dizendo que estava morrendo de saudade. Logo percebi que ele queria fazer amor comigo, só que eu não estava no clima. Minha cabeça estava quente. Ele, pelas tantas, notou que eu estava esquisito e perguntou o que estava acontecendo. E mesmo sabendo que ele ia brigar feio comigo, contei tudo. Não escondi nada. Tudo que eu tinha visto, que ela tinha me convidado para ir dormir na casa dela, depois mudou de programa, apareceu aquele cara decorando pra gente, ela acabou me arrastando lá para aquele churrasco, inclusive falei que não queria ir, mas que ela insistiu. E olha, bastou essa parte para eu sentir uma mudança na sua fisionomia. Eu sabia que ele teria aquela reação. Ele me olhou feio, só de saber que eu tinha ido a um churrasco sem ele. Até me perguntei se devia contar o resto. Mas quando vi, já tinha contado. Que eu tinha visto a Camila indo pro quarto. Quer dizer, na minha cabeça, os dois tinham ido à cozinha, guardar as bebidas. Mas depois, quando entrei e ouvi aqueles sussurros, fui lá e vi que os dois estavam na cama. Olha, quando eu falei, meu marido arregalou os olhos. Ficou me olhando como se não estivesse acreditando. Ela fez isso? Não acredito. Não é possível. Antes que ele me acusasse de alguma coisa, ou fizesse alguma insinuação, falei que tinha imediatamente chamado um carro de aplicativo e vindo embora, na mesma hora. Não tinha ficado mais do que 15 minutos naquele lugar. E antes que ele botasse em dúvida, jurei pela alma da minha falecida mãe que estava falando a verdade. Ele ficou muito zangado comigo, falou um monte. E eu escutei tudo quietinho. Tanto que fomos dormir brigados um com o outro. Eu só não imaginava, quer dizer, até cheguei a pensar nessa possibilidade, que ele fosse contar tudo pro Sérgio. Como os dois eram amigos, claro que havia essa chance de ele fazer isso. O que de fato acabou acontecendo. E o Sérgio, claro, quando soube da traição,
foi confrontar a mulher. E, segundo eu soube, deu um rolo. E adivinha quem foi que me ligou depois? A Camila. Ela estava fula da vida comigo. Me falou um monte. Nossa, Luana, que tipo de amiga que é você, hein? Por que você foi contar pro Hugo o que aconteceu no sábado? Puxa, pensei que pudesse confiar em você. Sabe, eu fiquei ali, só escutando e pensando comigo mesmo. Meu Deus, a mulher quase que me mete num rolo tremendo daqueles e ainda se acha na razão. Reclamei com ela. Sabe, porque, pelo amor de Deus, e você que me colocou no meio desse rolo. Hein, Camila? Puxa vida, por que você não falou que ia encontrar teu amante? Eu não teria feito parte daquela palhaçada, segundo ela. Eu tinha acabado com o seu casamento. Imagine, ela tinha traído o marido e quem tinha acabado com o casamento dela era eu. Coisa mais absurda do mundo. De mais a mais, não tinha contado nada pro marido dela. Contei pro meu marido. Ele que contou pro Sérgio. E pra ser sincero, acho até que agiu certo, viu? Até por os dois eram amigos, né? Ela, inclusive, me ameaçou. Disse que aquilo não ia ficar assim. Só que não levei a sério a ameaça. Até porque, o que ela podia fazer contra mim? Não tinha feito nada de errado. O problema é que, pra ferrar comigo, ela inventou uma história depois. Na maior cara dura. Ligou pro meu marido e inventou pra ele que eu tinha ficado com outro cara, que também estava lá no churrasco. Hugo chegou em casa, revoltado. Pensei que ele fosse quebrar a casa toda. Eu nunca o tinha visto tão descontrolado. E quando ele me contou as mentiras que a Camila tinha inventado, não sei como não tive um troço. Claro que neguei, né? Não tinha feito nada. Você vai acreditar nessa mulher, Hugo? Não tá vendo que ele inventou tudo? Pra te envenenar, pra se vingar de mim? Não te contei tudo o que aconteceu assim que você chegou da pescaria? Você acha que eu ia te contar alguma coisa? Se eu tivesse alguma culpa no cartório? Neguei. Jurei pela alma da minha mãe que era tudo mentira. Até porque era mesmo. O problema é que ele estava envenenado. A gente brigou muito. Pensa na discussão. Nas coisas que ele teve coragem de me dizer. Olha, eu não merecia ouvir aquilo. Ela tem inventado aquelas mentiras sobre mim. Eu devia até imaginar. Agora, ele ter colocado algum crédito naquilo, isso foi o que mais me doeu. Fiquei tão triste, tão arrasado, que peguei umas mudas de roupa e fui lá para casa do meu pai. Eu não era obrigado a ficar ali naquela casa, ouvindo as coisas horríveis e absurdas que Hugo estava dizendo a meu respeito. Meu Deus, eu tinha sido sincero do começo até o fim, contei tudo. Ele estava desconfiando de mim. O fato é que por causa de uma mentira que aquela ordinária inventou, só para se vingar, acabei brigando feio com o meu marido. Não sei se ele tem certeza, acredito que não, né? Até porque me conhece. Mas está desconfiado até agora de que aquilo que ela contou possa ter um fundo de verdade. Já tentei me acertar com ele várias vezes, mas a verdade é que ele ficou envenenado por aquela víbora. E a gente, pelo menos até agora, não conseguiu se acertar. Olha, se arrependimento matasse. Não tenho nenhum adjetivo apropriado para chamar aquela mulher. Cobra é pouco. O que ela fez comigo não se faz. Não contei nada pro Hugo com a intenção de prejudicá-la. Só contei porque não gosto de mentira. E prefiro jogar limpo com o meu marido, né?
Mas quer saber, ela bem que mereceu. O Sérgio acabou se separando dela, mas foi bem feito. Porque ela sim cometeu um erro. Traiu o marido, agora eu, meu Deus. Me diga, o que eu fiz de errado? Fui idiota, fui estúpida. Devia ter sido. Agora, quem é que vai ou ia desconfiar no meu lugar? Minha amiga. Sabe, casada com uma amiga do meu marido, os dois indo pescar. Como que eu ia desconfiar que ela estava me convidando, não para ficar lá na casa dela, mas para sair com um amante ainda por cima, me levar junto, para me colocar no meio do rolo. Fora ter sido estúpida, o que mais que eu fiz de errado? Será que eu mereço ser julgada desse modo? Será que eu mereço, meu Deus, ser condenada por um pecado que eu não cometi?